Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Paulo. Ela já sabe que eu vou falar dela, ela já tenta se esconder. Fica de pé, linda. Vai, por favor. Você me expõe. Não. Mais um pouquinho, ninguém te viu. Essa é minha esposa linda, Mariana. Nós dois lideramos juntos o Tim. Cadê o Tim? Tá em peso aí, né? Isso aí. Departamento de adolescentes dessa igreja. Com muita alegria que a gente está aqui hoje para poder compartilhar com vocês dessa unção que está sobre nós, amém? Que também está sobre o Junção, e aquilo que Deus tem feito através do Junção e através do Tim, tem impactado essa cidade, tem impactado essa geração, e é glorioso poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração aqui com vocês essa noite. Quero agradecer o Vitor, quero agradecer o Pablo, a Lô, a Bruna. O Pablo não está aqui hoje, mas com grande honra que eu recebo esse convite, estou muito feliz de estar aqui. Sabe, algumas pessoas me perguntam, cara, o que está acontecendo lá no time, meu? Tipo, você consegue explicar? Tipo assim, não dá para entender, sabe? Aquilo que Deus tem borbulhado no coração dessa geração aqui, cara, tem já impactado essa cidade. Sabe, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio, quase 2, a gente começou com 20 e poucos adolescentes lá. Hoje, no culto passado, teve 196. E sabe, o melhor, não é sobre número, cara, mas é sobre o que Deus tem feito na vida deles. Assim como o mesmo Deus que tem feito aqui grandes coisas no Junção, tem feito também lá no Tim. E eu vou te falar uma coisa, não é sobre Tim ou sobre Junção, mas é sobre o que o Deus tem feito nessa geração. Sabe, placa de igreja, placa de departamento ou rótulo, cara, isso é o que menos importa. Deus só precisa de pessoas disponíveis, com o coração disposto a fazer a vontade dele, meu irmão. Cara, eu me alegro muito. Eu só tô lá, velho, eu não sei o que está acontecendo lá. Eu só decidi seguir uma direção de Deus, simplesmente isso. Cara, enquanto Deus encontra um coração disposto, meu irmão, é tudo que Ele precisa. É tudo que Ele precisa, porque não é sobre nós, é simplesmente através de nós, por Ele, para Ele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos começar? Vamos para a palavra? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu tô meio... O evangelho me empolga demais, cara. E a banda tinha tocando junto aqui. Nossa, eu já quase fiquei sem voz antes de subir aqui. Vamos lá. Vamos para a palavra? Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês essa noite a respeito de um cara chamado Moisés. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, 11. Tá, antes da gente ler, quero fazer uma introdução aqui, um parênteses, para que a gente entenda todo o contexto do que está acontecendo aqui. Moisés nasceu no Egito na época em que o povo de Israel estava sendo escravizado pelo faraó. E o povo de Israel estava crescendo muito, estava se multiplicando, ganhando muita força lá. Então o faraó ele pega e dá uma ordem para todas as parteiras de lá. E fala o seguinte: todos os meninos que nascerem, vocês façam com que eles morram no parto. As meninas você deixa, mas os meninos você faça com que eles morram. Para que o poder que Deus tinha para produzir através não só dos meninos, mas que fosse de alguma forma aniquilado, amém? Amém não, né? Mas beleza. Aí o faraó começa a observar que os meninos estavam nascendo, estavam crescendo. E aí ele chega nas parteiras e fala: e aí, meu, o que está acontecendo? Falei para vocês matarem os meninos, por que eles estão crescendo? E aí as parteiras falaram para o faraó: acontece que as mulheres de Israel, elas são muito fortes, e antes que a gente chega, os meninos já nasceram. Então ele pega e dá uma ordem para que toda mãe, toda família que tivesse um menino recém-nascido, lançassem ele no rio.
Ele ordena isso. Então a mãe de Moisés, ela pega e lança ele no rio. E ele é encontrado às margens do rio pela filha do faraó. E aí a filha do faraó ficou com dó do menino, recolheu o menino. E aí, simplesmente a irmã de Moisés, que foi percorrendo as margens do rio, encontrou a filha do faraó, que tinha encontrado o menino. E aí a filha do faraó tem uma grande ideia e fala para a irmã de Moisés: ache uma mulher para amamentar ele, que eu vou permanecer calada. Ela falou assim: eu vou cobertar ele, mas acha uma mulher para amamentar ele que eu ainda vou pagar ela. E aí ela foi e levou para a mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés, ela pega, cuida do próprio filho, amamenta ele, e quando ele já está crescido, ele volta para a família do faraó, ele volta aos cuidados da filha do faraó, e beleza. Aí o que acontece? Moisés, já grande, já adulto, ele vê o povo de Israel cativo na mão dos egípcios, e ele vê uma briga. Ele vê os egípcios maltratando os israelitas. É isso mesmo? Falei bem? Mais ou menos? Nossa, não vou repetir. Cara, isso é um trava-língua. Israelitas. Glória a Deus. Seguindo. E aí, ele pega, vai lá e mata um egípcio. E aí ele percebe que a galera já tinha descoberto ele, e ele pega e foge. Vai embora. E aí, um belo dia, Deus chama Moisés, através de uma sarça ardente, que é um arbusto pegando fogo. Deus aparece nessa visão para ele, e começa a falar com ele, e dá uma ordem para que ele voltasse até o Egito, para libertar o povo, lá de onde ele saiu, para que ele libertasse aquele povo da escravidão. E aí a gente entra aqui nessa cena, Êxodo 3:11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas, meu Deus do céu, essa palavra aqui, e tirar o meu povo do Egito? Glória a Deus. Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: e quando eu chegar diante do meu povo e disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá ao seu povo: eu sou o que envio a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Isso. Agora corre lá para o capítulo 4, versículo 1. Êxodo 4:1. Aí lá Moisés diz, continuando nessa mesma narrativa, você vê que lá no começo ele levanta o questionamento para Deus: quem sou eu para me apresentar-me ao faraó e tirar o meu povo de lá? E aqui ele começa essa narrativa com outro questionamento a Deus: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue ela pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para eles acreditarem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora corre lá para o versículo 10. Versículo 10 diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor, mais um questionamento, ele levanta: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem, ou quem fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você ensinando o que dizer. E aí Moisés pega e levanta mais um questionamento: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. No 14, então o Senhor se irou com Moisés e disse: você tem o seu irmão Arão. Você não tem o seu irmão Arão, o levita?
Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Meu irmão, aqui, o que eu quero trazer com... essa é a base bíblica da nossa ministração hoje. Moisés, ele levanta vários questionamentos. Ah, Senhor, mas logo eu. Cara, Moisés tinha matado um homem. Olha a história do cara, meu, tudo errado. Ele nasceu lá no meio onde estava o povo dele sendo escravizado. Tinha tudo para dar errado. O cara mata um homem, foge. E aí Deus chama logo ele para libertar o povo. Por quê? Por que logo ele? Aí ele pega e começa a falar que ele não falava bem, que ele não era capaz. Ele começou a olhar para as limitações dele. Mas sabe de uma coisa? Independente do tempo em que Moisés esteve distante de Deus, ou do tempo em que ele esteve olhando para as limitações dele, do tempo em que ele esteve questionando a Deus, o propósito de Deus para Moisés não mudou. O propósito de Deus para Moisés continuou o mesmo, independente do que ele tivesse feito antes, meu irmão. Sabe, não importa da forma como você entrou aqui, não importa se você nunca fez uma oração na sua vida, não importa se você nunca se relacionou com Deus, não importa o que você fez, Deus está se importando somente com o seu propósito. Cara, Ele não está nem aí para o que você fez, meu irmão. Quanto mais hoje, se lá na antiga aliança, que Jesus nem tinha vindo ainda, Deus não estava se importando se Ele tinha matado alguém. Cara, Deus já enviou Jesus para morrer por nós. Levou nossos pecados, todas as nossas enfermidades naquela cruz. Ele não se importa com o que você fez. O propósito dele não muda pelo que você faz. Amém? A palavra de Deus, ela é única, cara. Ele criou você para um propósito. Amém? E o que me chama a atenção, mesmo depois de ter questionado, mesmo depois de ter feito uma série de questionamentos, e até que no final Deus fala, beleza, leva o teu irmão. O propósito dele não mudou, mesmo que ele não sabia falar, Deus ainda deu uma colher de chá e falou, beleza, vai com o teu irmão, mas o propósito que eu tenho para você tem que se cumprir. É você que vai libertar o povo. Moisés decidiu ir. Cara, isso me chama muita atenção, porque nós, muitas vezes aqui, na igreja, ou no culto, ou no ambiente de adoração, a gente se rende aos pés do Senhor e diz, Pai, faça em mim a sua vontade, faça em mim o teu querer. Canta aquela música, irei onde queres que eu vá, né? Não canto mais essa música aqui, né? Mas mais ou menos, coisas desse sentido. Mas sabe quando Deus te chama, será que você está disposto a pagar o preço? Será que você está disposto a cumprir a direção dele? Será que você está disposto a sair da sua zona de conforto, a levantar a tua bunda da cadeira e fazer a vontade dele? Moisés olhou para as limitações dele, mas mesmo assim entendeu que ele precisava ir. Que o cara chamado para libertar o povo era ele, independente do que ele tivesse feito, meu irmão. Ele decidiu ir. E eu fico com isso. Independente do que ele fez lá atrás, cara. Eu prefiro ficar com que ele decidiu ir. E ele foi. E ele libertou o povo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Sabe, pode ser que você se esbarre em muitas coisas antes de seguir uma direção de Deus, ou sei lá, por medo, ou por dúvida, ou por olhar para as suas limitações. Cara, seja lá o que for, meu irmão, o que te barra, o que te barrou, ou que de repente é algo que está te barrando até nesse momento, Ele precisa que você confie na soberania dele. Ele precisa que você dê um passo que saia do natural e entre no sobrenatural de Deus, para que o poder dele se manifeste em você. Ele não fez marionetes.
Sabe, se Deus tivesse feito marionete, se Deus pudesse fazer tudo aquilo que Ele quisesse com você, cara, não teria graça, porque você não precisaria confiar no poder dEle. Ele simplesmente te pegaria e falaria, agora você vai para lá, e te colocaria lá, e agora você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não, mas Ele se agrada e Ele precisa que você tenha fé nele. Ele precisa que você esteja com o coração disposto e dê um passo, por mais que você não veja o que é aquilo que está à frente, por mais que você não saiba o que vai acontecer, por mais que você esteja nesse momento em terra firme e não sabe o que está por trás daquela direção de Deus, Ele precisa que você dê o passo. Amém? Glória a Deus, cara. E o melhor, não é sobre você. Moisés, ele foi enviado, ele libertou o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, que era o local destinado a que Moisés guiasse o povo, ele morreu, e ele passou o bastão para quem? Para Josué? Para Josué. Amém, estou te testando, Herbert, isso aí. Passou o bastão para Josué. O que eu enxergo nisso? Cara, Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, mas esse propósito para a vida de Moisés, ele faz parte de um grande plano de Deus. Porque Moisés cumpriu a vontade de Deus, cumpriu o propósito de Deus, que era libertar o povo de Israel, que estava destinado a ele. Mas mesmo depois que ele morreu, o plano de Deus continua através da vida de Josué. Cara, Deus, Ele se agrada que você faça a vontade dEle, e debaixo da vontade de Deus, Ele preparou grandes bênçãos para você. Ele deseja que você tenha uma vida abundante aqui nessa terra, que você, reine aqui nessa terra. Mas o propósito não é sobre você. Mesmo depois que você cumpra, eu creio que essa geração é a geração que vai ver Jesus voltar. Mas mesmo que alguém que já cumpriu o propósito lá atrás, cara, morreu, cara, ele deixou um legado para que alguém continue. Simplesmente os propósitos que Deus coloca na vida de cada um de nós fazem parte de um grande plano dele. Você vai ser beneficiado com isso? Vai porque você está numa posição de filho do rei. Você carrega o rei em você, então é lógico que Deus, como um bom pai, vai te presentear com muitas coisas. Ele vai querer que você usufrua de muitas coisas boas aqui. Mas no final, cara, nunca é sobre você. Isso é muito importante que a gente tenha consciência, sabe? Porque a partir do momento que a gente entende a responsabilidade que está em nós, que está incumbida em um chamado de Deus para a nossa vida, a gente entende que, cara, eu não vou ficar parado, porque não é simplesmente para mim, é porque outros precisam daquilo que Deus colocou em mim, é porque um legado precisa ser construído, uma história precisa ser marcada, pessoas precisam receber aquilo que Deus colocou em mim. E aí, cara, sabe, à medida que você se relaciona com Deus, é impossível que você fique parado. Não é sobre o Tim, não é sobre o Junção, não é sobre mim, não é sobre o Pablo, mas é sobre Deus. Sabe, eu decido subir aqui em cima porque eu sei que não é sobre mim. O poder é dele. Sabe, essa reunião aqui sem poder, meu irmão, é uma palestra. Porcaria de palestra, não quero aqui dar palestra. Eu estou aqui para simplesmente cumprir a vontade de Deus. Por isso eu decido subir aqui, meu irmão. Cara, e sabe quando eu falo em cumprir a vontade de Deus, o que eu menos falo, o que eu menos quero dizer é sobre púlpito, cara. Sabe por quê? Uma pequena parte das pessoas da igreja vão subir num púlpito para poder ministrar, e cara, isso não é mais ou menos. Mas Deus deseja que você seja o púlpito lá fora. Ele precisa de púlpitos lá fora, cara. Sabe, nós fazemos parte da geração em que não vamos viver o evangelho apenas aqui dentro. Cara, Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você. Bora seguir. Tem uma coisa. Peraí, deixa eu tomar água que eu tô... Licença.
Eu não vou demorar, gente. Tem uma coisa. Eu vou falar. Cara, isso é muito sério. Eu sei que lá fora não é fácil. Pode ser que você seja o único crente da tua sala, que você seja o único que crê em Jesus, o único que você crê em Deus. Pode ser que você esteja cercado de pessoas incrédulas ao seu redor. Pode ser que você esteja cercado de pessoas incrédulas na sua casa. E eu sei, cara, eu sei que muitas vezes não é fácil de você se posicionar diante dessas pessoas e levar uma palavra, seja lá o que for para essas pessoas, você levar a Deus para elas. E, cara, você vai ser insultado, sabe? Pode ser que você seja insultado muitas vezes não com palavras, mas com olhares, com desprezo. E eu sei que isso é algo que barra muitas pessoas. A palavra diz que o mundo jaz do maligno, o homem entregou o domínio nas mãos dele. É natural, cara, que lá fora você pode estar cercado de pessoas incrédulas. E aí? Você pode esbarrar numa vergonha, sabe? Pode ser que você esteja querendo ser inserido em um determinado grupo lá fora. Você começa a entrar no rolê. E aí, cara, como é que eu vou levar a palavra para essas pessoas? Como é que eu vou falar de Deus? Como é que alguém vai me oferecer algo e eu vou recusar? Primeiro que não é sobre proibições, porque a Bíblia é um livro de boas orientações. Mas eu sei que você pode se sentir assim, com vergonha, com medo da reação das pessoas. Nessa geração em que lá fora as pessoas elas querem ser vistas e valorizadas, você pode ter medo de manchar a sua reputação no seu grupo. Deixa eu te falar uma coisa. Porcaria de reputação. Jesus, Ele não estava preocupado com a reputação dele quando Ele foi naquela cruz e morreu por você. Jesus, Ele não estava com medo de ser insultado. Ele não estava com medo de ser xingado, de ser humilhado quando Ele decidiu morrer por você, meu irmão. Cara, tô nem aí pra minha reputação. Meu rei morreu por mim. Ele vive em mim, as pessoas precisam saber disso. Ele me chamou para levar a salvação para as pessoas. Ele me chamou para levar a vida eterna. Ele me chamou para levar o amor dele. As pessoas estão morrendo lá fora e você tem algo que pode salvar elas, meu irmão. Cara, tô nem aí pra sua reputação. Deus não tá nem aí pra isso, meu irmão. Jesus não estava nem aí pra isso. Ele só estava se importando com você. Falei. Ai, meu Deus. Não fique bravo comigo. Precisava falar isso. Cara, não se importe com a sua reputação, cara. A sua reputação, ela não é terrena, ela é celestial. Sabe? Enquanto você enxergar esse mundo de uma visão terrena, você vai se importar com essas coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo à destra de Deus, não é isso? Passe a se posicionar nele. Reconheça quem você é nele. Se alimente daquilo que é espiritual, se alimente daquilo que é celestial. Então você vai enxergar as coisas terrenas do alto. Meu irmão, quem está lá no alto enxerga as coisas terrenas de cima. E você vai entender que essas coisas aqui, cara, não pode te parar. Porque tem algo maior, tem um propósito maior para ser cumprido através de você. Glória a Deus. Vamos seguir. Lucas 24:46. Lucas 24:46.
Tá. Eu gosto dessa passagem porque ela foi possivelmente a última coisa que Jesus falou antes dele se ascender aos céus. Jesus já tinha vindo, já tinha cumprido o propósito dele aqui, já tinha morrido, já estava ressurreto, estava com os discípulos, e antes dele partir, ele reúne os discípulos e fala algo. Acompanha lá comigo. E disse-lhe: está escrito que o Cristo, ele falando dele mesmo, haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações. Ou seja, ele mesmo falando, haveria de que eu viesse, eu tivesse que morrer, ser ressuscitado, e que depois, através do meu nome, seria pregado o evangelho a todas as nações. Aí ele diz, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora eu pego o outro lado. Pode ser que você confie muito nas suas qualidades. Pode ser que você confie muito nos seus dons, nos dons que Deus mesmo colocou sobre você. Mas sabe, as suas qualidades, o seu potencial sem o poder dele, meu irmão, não produz nada celestial. Não produz o efeito que Deus quer produzir através de você. Sabe, não despreze as suas qualidades, não olhe para as suas qualidades, mas também não confie somente nelas. Jesus, antes de partir, cara, isso é muito importante, porque imagina só, se você tivesse que dar suas últimas palavras para alguém, você deixaria algo muito importante, não deixaria? Cara, a última coisa que Jesus falou, vocês vão fazer, mas esperem ser revestidos do poder. E aqui ele falava da vinda do Espírito Santo sobre a terra. Jesus, ele não era capaz de fazer o tamanho da obra que a gente está fazendo aqui. Ele, somente ele. Ele entende que ele precisava ir para que o Espírito do próprio Deus, ao qual fazia as coisas que ele fazia, habitasse em nós hoje. E é dele que vem o poder, meu irmão. Sabe, você pode ser muito bom no que você faz, você pode ser o melhor do que você faz. Se você tentar levar a Deus através disso, cara, e não tiver o poder de Deus, cara, isso não vai passar de palavras ou apenas uma tarefa. As pessoas podem até achar bonitinho, mas não vai produzir efeito. De novo, não é simplesmente através de você, mas não é pela sua capacidade. Não é pela sua capacidade, meu irmão. Sabe? E outra coisa muito importante. Além de não ser pela sua capacidade, porque sem o poder você não faz nada, sem uma direção, você também não faz. Aquele que te dá o poder, ele também te dá a direção. Sabe, você pode estar rendido, ser batizado no Espírito Santo, receber Jesus, ter a própria vida de Deus habitando dentro de você, ter o teu nome escrito no livro da vida, ter a salvação. Cara, beleza, você vai para o céu, mas sabe, Deus quer que você viva o céu aqui nessa terra. Deus quer que você viva o seu propósito, que você cumpra o ID dele, que ele preparou somente para você, que só você pode cumprir aqui. Mas sabe, você precisa de direção, e aquele que dá o poder, ele dá a direção. Só que tem um problema. Se você simplesmente se render ao poder, mas não se render a ele no íntimo, você não vai ter a direção. O que adianta eu ter uma bazuca aqui e não saber o que fazer? Não adianta nada. Cara, e as direções de Deus, elas vêm no íntimo. Você precisa ter uma vida no íntimo. Deus ama que você tenha um coração de servo, mas o seu relacionamento com Ele deve vir antes. Olha isso aqui, cara, que coisa linda, um cacto bonito. Essa decoração tá top, tá massa. Estou muito
sabe, feliz de estar aqui ministrando hoje com uma decoração diferente, porque não é todo dia que tem. E isso aqui foi preparado por pessoas, cara, glória a Deus, que se dispuseram, tiveram um coração aqui para servir, para preparar, chegaram 1 hora antes para poder organizar tudo isso aqui. Os Tichas que estão lá atrás, preparando o som, a galera da banda veio ensaiar, sabe, tudo isso é bom. Mas a base para isso, cara, tem que ser um relacionamento com Deus. Ó, abre comigo lá em Lucas 10:38. Ah, eu gosto dessa história. Eu gosto. Cara, o evangelho me empolga, velho. A palavra de Deus é muito massa. Vamos lá. Lucas 10:38. Tá, essa aqui é a história de Marta e Maria. Quantos aqui conhecem? Beleza, vamos ler de novo hoje então. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, fala para ela me ajudar, Senhor. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Cara, o que eu entendo com isso? Servir é muito bom, mas Jesus fala: você está aí me servindo, preparando todas as coisas, mas ela decidiu estar comigo. Servir é muito bom, mas a base tem que ser o relacionamento com Ele. Sabe por quê? Você pode estar servindo na igreja, meu irmão, fazendo muitas coisas, mas se você não tiver a base, que é o relacionamento com Ele, é até provável que você não esteja fazendo a vontade dEle, mesmo que você esteja servindo. Cara, se acostume a entrar no teu quarto. Bota um louvor lá para te ajudar a fluir. Você não precisa disso, mas você pode colocar um empurrãozinho para você entrar na piscina. Deus é um Deus de relacionamento. Se você serve a Deus sem ter um relacionamento com Ele, cara, isso não vai passar de um serviço. Vai chegar uma hora que vai pesar, porque você vai até não entender o porquê que você está fazendo. Aí chega uma hora que cansa. Mas sabe quando você tem um relacionamento com Ele, que é a base? Cara, você pode estar limpando o banheiro, você vai estar limpando feliz, você vai estar limpando sorrindo e alegre, sabendo que existe algo por trás daquilo, que as pessoas vão entrar naquele banheiro e olhar e falar: cara, que banheiro cheiroso, que banheiro limpinho, glória a Deus por essa igreja. Aí sim o seu serviço faz sentido. Mas sabe, as suas obras, cara, sem um relacionamento com Ele antes, são apenas obras naturais. Mas sabe, você não está numa empresa, você não está aqui para cumprir uma tarefa. Cara, sirva a Deus de todo o teu coração, mas antes tem um relacionamento com Ele, amém? Glória a Deus. Já estou encerrando, gente. Quero falar sobre algo que tem queimado no meu coração nos últimos dias, de uma forma muito diferente de tudo aquilo que eu já senti e provei em Deus. Sabe, eu creio de todo o meu coração que nós vamos ver a vinda de Jesus. Quantos aqui já escutaram profecias a respeito de um último avivamento que viria antes da vinda de Cristo? Sabe, existem inúmeras profecias a respeito disso. Várias.
Uma delas de um grande homem de Deus chamado Benny Hinn diz que o último grande avivamento antes da vinda de Jesus começaria a partir da morte de Billy Graham, que foi recentemente. Eu creio nisso. E eu creio em pessoas dispostas a viver isso. Sabe, eu creio que essa geração aqui, de jovens, essa geração de adolescentes, essa geração, cara, que também já está de pé, os adultos, entendem que nós não fomos chamados para viver o evangelho aqui dentro dessa igreja apenas. Sabe, quando você entende que o reino de Deus expande não só quando alguém entra ali, mas quando você vai, cara, aí o poder dele produz efeito nessa terra. Sabe aquele amigo que você enche o saco para vir na igreja? Que você já fez 1 milhão de convites, o cara não aguenta mais você chamando ele para vir na igreja. Eu tenho amigo assim também, eu tenho. Cara, eu tenho um amigo, deixa eu abrir um parênteses rapidão, que eu ia levar ele no Acampa Jovem sem ele saber para onde ele estava indo. Cara, sério, Vitão. Eu falei pro cara, eu falei o seguinte, tal dia eu vou passar aí na sua casa, bem cedo. A gente vai dar um rolê numa chácara. Aí ele falou pra mim, cara, mas como assim, velho? Você, Mariana, pra onde vocês vão me levar? Vai ter mulher? Primeira coisa que ele perguntou, vai ter mulher? Vai ter bebida? Mas como assim, velho? Eu não tô entendendo. Eu falo, cara, você não confia em mim? Só arruma sua mala. Eu vou passar isso. Se você estiver dormindo, eu vou entrar na tua casa, eu vou te levantar, eu vou te acordar, vou te levantar, vou te colocar dentro do carro e você vai. Aí ele tinha topado. Ele falou, beleza. Mas todo dia ele me mandava uma mensagem, cara, o que vai ter lá, Lucas? Pelo amor de Deus, me fala, velho. Não, se for coisa de Deus, eu não quero, ele falava. Se for coisa de Deus, se for coisa de igreja, eu não quero. Me fala. E eu tava, cara, com total convicção. Eu falava, cara, eu vou fazer isso. Vou fazer isso, vou fazer. E assim, ele é um meu amigo íntimo, cara, de longa data, de muito tempo. Tá gravando? Eu vou mostrar pra ele depois. Vou mostrar pra ele depois. Aí... eu chamei ele para vir aqui hoje de novo, mas ele não veio. Henrique? Você tá aqui? Ele não tá. Mas beleza. Onde que eu tava? Ah tá, aí todo dia ele mandava uma mensagem, cara, mas o que vai ter lá? Me fala o que vai ter lá, se for coisa de igreja eu vou voltar. Eu falei, cara, aí ele me encheu tanto o saco, velho, pra eu falar o que era, que aí eu falei. Aí ele não foi. Eu falei, beleza, vai na próxima, não tem problema. Mas sabe, esse meu amigo, ele já deve estar cansado de receber convite meu. Ele continua me amando, porque ele é meu amigo. Mas, cara, já experimentou? Eu vou provar isso, cara, porque eu decidi isso. Você já experimentou, ao invés de você só mandar direct pro teu amigo, mandar o WhatsApp para ele vir pro culto, de você viver Deus do lado dele, de você entrar no barco dele, de você levar a palavra para ele lá fora? Sabe, porque a geração do último avivamento, ela entende que o reino de Deus, ele não vai crescer dentro da igreja, que ele não cresce simplesmente quando alguém entra por aquela porta, mas quando você vai. Você precisa ir, meu irmão. Sabe, o evangelho não se limita a uma igreja. É bom que você esteja aqui, é bom que você esteja recebendo a palavra de Deus, é bom que você esteja em comunhão, mas o reino de Deus cresce lá fora. Deus conta com você lá fora. Jesus se assentava com os pecadores, meu irmão. Ele estava lá no meio do povo. Deus precisa de pessoas em todos os locais da sociedade. Deus precisa de pessoas em todas as camadas da sociedade, meu irmão. Você precisa decidir.